quando começar a gravar. Se isso acontecer, então já está Eu gravando, acho, vamos lá. Oi, fala. eu acho que a pessoa é quicada da sala se ela não aceitar a gravação. Ah, é? Ela deve ter alguma configuração para ela não aceitar, aí ela sai da sala. Entendi. Então, André, a palavra está com você. A gente vai deixar o André falar e depois a gente conversa, pergunta, né? É legal todo mundo perguntar. Isso é bacana. Vamos lá, então. Meu trabalho é sobre. O título do meu trabalho é a importância da sociologia e da filosofia na formação do cidadão. Agora, no primeiro capítulo, tipo, eu só tô meio que contextualizando. Eu tô explicando como a sociologia e a filosofia chegaram no Brasil, estou explorando bastante o contexto histórico, e porque eu pretendo fazer isso. Dos dois primeiros capítulos, eu botar bastante contexto histórico, para no final eu conseguir associar isso com a educação. Tipo assim, o Brasil colônia, por exemplo. A educação no Brasil colônia com a política daquele local, certo? Ou na era Vargas. A educação na era Vargas do Estado Novo com a educação com, com o regime que era vigente ali, certo? Por enquanto é só isso que eu estou fazendo no meu primeiro capítulo. Vou só fazer um comentário. Eu achei muito interessante porque você está fazendo assim, uma coisa mais cuidadosa, né? De fazer esse contexto histórico, tentar entender como é que se formou, né? Para poder pensar o agora, o que acontece agora, né? Que isso é importantíssimo. Quando a gente conhece o passado, a gente consegue olhar para o presente, né? De uma forma bem mais legal, né? Mas você pode explicar, assim, falar um pouco para a gente, assim, se você vai falar exatamente. Está chegando alguém aqui. Especificamente da sociologia, da filosofia no ensino, ou assim, isso eu queria saber um pouco mais. Cara, tem momentos que eu falo das reformas educacionais que ocorreram. Tipo, a primeira, que foi a reforma educacional Benjamin Constant. Eu falo no geral e eu especifico como ocorreu para a sociologia e para a filosofia, entendeu? Aí meio que dá para fazer uma associação com o contexto, o momento da história, entendeu? Mais ou menos isso. Fique à vontade para comentar ou perguntar aí. Fala aí, Juliana. Eu entendi mais ou menos, assim, eu quero fazer uma pergunta para poder fazer minha pergunta, que é o seguinte: você está focando na sociologia e na filosofia para a importância dessas disciplinas para a formação do cidadão, né? Pelo menos foi isso que eu entendi no início. Sim, sim. E aí você está buscando a importância dessas disciplinas dentro de um currículo escolar ou o resgate dessas disciplinas para um currículo escolar. Assim, você está justificando na importância da inserção da disciplina ou do conteúdo em si que é trabalhado? Eu não entendi só isso. Da inserção da disciplina, entendeu? Ótimo, muito legal. Tem um historiador chamado Pollock que ele fala que todo resgate que a gente faz ao passado, a gente faz com o olhar do presente. Então, quando a gente busca uma resposta na história, quando a gente resgata uma questão histórica, a gente está resgatando para resolver uma questão que está latente no presente, né? E assim foram construídas diversas leis e diversas resgates do passado, né? Então, eu acho legal você, quando pensar dessa forma, fazer exatamente isso de olhar o que está acontecendo naquela sociedade, naquele momento, para rechaçar ou trazer a disciplina, né? No caso da ditadura que jogou para fora e depois, pós a democratização, que as disciplinas voltam ao currículo escolar, né? Eu, por exemplo, não tive sociologia nem filosofia na minha educação básica, não havia essa disciplina. Sim, sim, eu estou fazendo isso. Eu já falei sobre o Estado Novo e a ditadura militar, entendeu?
sobre as duas fases da era Vargas, que é as três, quer dizer, o governo provisório, o governo constitucional, o Estado Novo e a ditadura militar. E aí tem o AI-5, a perseguição de professores de filosofia e sociologia, certo? Poxa, então é legal porque seu trabalho não é, assim, não é só na educação, você está falando de um ponto de vista mais amplo, né? Sim, tem momentos que fica bem mais amplo. Tem momentos que se restringe na educação, entendeu? Teremos que controlar isso aí para não escapar. É, Né? sim. Mas é porque, assim, pô, esse assunto é muito maneiro, entendeu? E é muito amplo, né? Além de ser maneiro, é muito amplo. Mas vai ficar bonito. Pelo que você me mandou já de material, estamos indo, assim, estamos no caminho bonito, sacou? Eu tô vendo lá que tá bonito. O André tá cuidadoso. É muito amplo, é muito pertinente e é muito atual, né? A vida de reforma educacional e outras coisas que estão por vir aí, né? Nessa Sim. briga da inserção da sociologia ou não no ensino médio completo, só no primeiro ano, né? Se a BNCC que restringiu, enfim, é muito atual também seu tema. Parabéns. Pô, mas é engraçado, quando Obrigado, ela falou professor. aí da BNCC, André, é uma contradição, né? Porque a BNCC, ela preconiza uma autonomia, né? Que o sujeito seja crítico e tenha experiência. Poxa, nada mais coerente do que manter essas disciplinas que favorecem a reflexão, né? Você vê que é uma contradição, ainda que, só para dar uma ideia, uma notícia para os nossos alunos, né? O CEBRIC, nos seus projetos, nesse aqui, por exemplo, está super alinhado com a BNCC, né? Esse projeto aqui é totalmente alinhado com a BNCC. André, Fala. deixa eu falar algumas coisas, né? Os meus orientandos normalmente ficam bem chateados comigo quando eu faço alguns comentários de trabalhos deles. Espero que você não fique. Primeiro Não, pode falar. ponto, espero que você esteja falando aí com a gente, conversando, e tenha um papel e uma caneta na mão, ou o computador aberto, para você estar fazendo as anotações, os apontamentos que a gente está falando, porque é importante para você ter rascunhado essas ideias, para na frente, quando você acabar de fazer o trabalho, essas observações ela aparecer no seu trabalho. Por exemplo, a referência que a Juliana trouxe para você, de repente, seria uma referência interessante para ajudar a acrescentar no seu trabalho. Tá bom. Espera aí, rapidinho que eu vou pegar uma caneta. Pega lá, então. Dá um tempo para ele buscar. Enquanto isso, só para lembrar aí o Bernardo e a Juliana e aos alunos também, que isso que está acontecendo aqui, na verdade, eu tinha ideia de fazer presencialmente, antes da pandemia. Só que a gente chegou a fazer isso ano passado, né, Bernardo? Uma ou duas vezes a gente chegou a fazer. Os professores iam na sala do projeto para poder falar com seus orientantes. Esse ano ia ser difícil por causa dos horários, mas aqui a gente pode fazer isso, né? Os professores podem participar com os alunos e a gente trocar ideia. Isso é muito legal. A pandemia também trouxe novas ferramentas para a gente e ajuda a gente de alguma forma. Apesar de eu estava até conversando com um professor hoje, eu estou dando menos aula, mas trabalhando muito mais. Eu estou dando menos tempo de aula, mas a quantidade de trabalho ela aumentou muito. Bom, a hora que o André... Pode falar, Bia. Então, André, eu vou falar algumas coisas, tá? Aqui. Tá. Eu coloquei aqui mais ou menos, fiz alguns apontamentos aqui, eu vou lendo para você e vou comentar o que eu lembrar. O seu título, Importância da Sociologia e da Filosofia para a Formação Cidadã. Em algum momento eu vou falar isso de novo. Tomar cuidado com o seu título e com o trabalho que você vai escrever. Porque se o seu título não estiver alinhado com o seu trabalho, fica esquisito. O seu título, ele me dá a impressão de que você vai falar muita coisa. E tomar cuidado com o falar muita coisa no nosso tipo de trabalho, porque você pode ficar perdido em um monte de ideia. Então, por isso, a primeira coisa que eu acho interessante, que é o que eu peço para os meus orientandos fazer, é o seguinte: coloca qual é a justificativa do seu trabalho. E você não pode se perder dessa justificativa, porque senão seu trabalho fica muito solto, você começa a achar muita coisa interessante, como o Celso falou, e começa a querer colocar no trabalho, e aí seu trabalho se perde. Eu sei que o título ao longo do trabalho ele vai mudando, ele vai reformulando, vai entrar palavra, vai sair palavra, mas de cara eu já acho que esse título ele propõe alguma coisa muito grande, né? Você tem vários trabalhos que podem ser feitos em cima disso. Segundo,
Eu fiquei em dúvida quando a Juliana te perguntou se o que você vai falar tem a ver com um contexto escolar ou com um contexto não escolar. Né? É para a formação cidadã fora do contexto escolar ou se é para a formação cidadã no contexto escolar. Então, me parece que é no contexto escolar, já que você vai falar das reformas educacionais, né, da nova BNCC. E aí eu já ia sugerir, eu não sei, o Celso está orientando ele, Celso? De repente, fazer um recorte temporal mais próximo da gente, né? Para não parecer, por exemplo, colocar dar pouca atenção às reformas que houveram, e aí parece que é pouco interessante. Então, só da Era Vargas são 3, então tem 3 possibilidades aí, então só isso dava um trabalho, né? Só as reformulações da educação na Era Vargas já daria um trabalho. Então, assim, tomar cuidado para não subestimar o valor dessas reformas ao longo do tempo. Então, de repente, você fazer uma linha rápida, uma página rápida sobre o histórico e contextualizar mais na nova BNCC, não sei. Enfim, fala aí, Celso. Deixa eu defender aqui o meu orientando. É porque, assim, na verdade, por isso que eu falei, eu não sei se eu cheguei a falar que ele está sendo cuidadoso. Na verdade, ele vai fazer uma passagem rápida por isso aí mesmo. Ele está querendo justamente houve, né, essas reformas para entender, né, talvez entender a esquizofrenia que a gente vive hoje, sacou? Mas ele não vai se deter nas reformas, não. Aí eu tô aqui só de, defender. Vai, passar de uma maneira bem de leve, não vai se aprofundar então, muito. Só cuidado, isso, cuidado para não passar bem de leve e não colocar coisas importantes. É isso que eu tô dizendo, sim, entendeu? entendo. Você passar de uma maneira bem leve e subestimar a importância daquela reforma, daquele período. Sim. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Uma coisa interessante também, André, enquanto você está pensando no seu projeto, você deixar à parte, nesse papelzinho que você está escrevendo, um resumo de um parágrafo para cada capítulo que você vai fazer. Porque você tem a história toda na sua cabeça, depois você vai esmiuçando ela. Ao longo do trabalho, é lógico que você vai encontrando novos autores, né? O seu caminho pode desviar um pouquinho. Mas se você tem desenhado a sua espinha dorsal do trabalho, fica muito mais fácil para você desenvolver o seu trabalho ao longo do tempo. Né? Com os meus orientandos, eu pedi lá e cobro até hoje a questão do pré-projeto, que aí eles têm certinho lá, professor, estou botando isso aqui. Eu olho no pré-projeto, você não disse no pré-projeto, então tira isso, porque não faz sentido o que você está pesquisando. Porque limitar o nosso foco de estudo, isso é o maior problema que a gente tem quando vai começar o trabalho. Porque a gente, como é apaixonado por aquilo que está escrevendo, a gente quer escrever tudo. E cada coisa que a gente vai escrevendo, a gente vai aprendendo, vai se interessando, e o trabalho daqui a pouco vira um Frankenstein com um monte de informação, que nenhuma informação de fato ela é bem esmiuçada. O que eu quero dizer? Ao invés de você trabalhar 20 conceitos, talvez trabalhar um conceito bem trabalhado seja mais vantajoso para você. Entendeu? Foi a última observação que eu coloquei. Às vezes, focar mais num tema, o texto fica mais fácil para você desenvolver e fazer um trabalho mais bonito, né? mais alinhado com as ideias que você quer. Entendi. Acho que é isso. Maneiro. Quer falar alguma coisa aí, Juliana, ainda? Ou tem alguma pergunta aí? Alguns colegas? Algum colega tem alguma pergunta? Colega do André? Letícia, Luan, Yannick, Bruno. Manda pergunta pro cara aí, meu irmão. Agora é a hora do... Não, é brincadeira. Tô brincando. É hora de trocar, né? Eu vou escrever nos comentários a referência que eu falei do Michel Pola, que talvez possa ajudá-lo, tá? Tá bom, professor, escreve aí para mim. Obrigado. Tá gravado. Tá tudo gravado. Então, André, falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que não. Eu acho que eu já falei tudo. Maneiro. Sobre o troço que o Bernardo falou de separar o troço nos parágrafos, cada capítulo em parágrafo, eu fiz isso no meu pré-projeto. Beleza. O Yannick não ouviu muito bem o seu trabalho, mas eu vou pedir para o Yannick ouvir depois, que eu vou passar a palavra para a Camila.
a Camila falar do trabalho dela. E aí depois, vamos ver se o perdão, se o Matheus tiver condições de falar aí, pelo menos da ideia central do trabalho dele, seria legal, né? Trocar com a gente. Camila, vamos lá, Camila? Aí, meu trabalho é sobre a Umbanda e a herança religiosa sofrida pelos seus adeptos. O meu primeiro título já está feito. O meu segundo, eu estou fazendo os resumos ainda, porque eu tenho muito conteúdo. Todos os meus materiais, digamos assim, são trabalhos ou outros TCCs, todos são artigos acadêmicos, então eu estou com uma e conseguir resumir e não ficar muita coisa solta. Meu primeiro capítulo ele é dividido em 3 tópicos, digamos assim. O primeiro é sobre a Umbanda, contextualizar o leitor do que é a Umbanda, o Gil. O segundo tópico é o sincretismo religioso, que eu acho importante para compreender também um pouco da formação e para entender que não é somente uma religião de matriz africana. E o terceiro tópico é a diferença da Umbanda para o Candomblé, que eu acho muito importante, porque a gente tem um conceito, às vezes, que eu acho um pouco errado, de que tudo é uma coisa só, e a gente, as pessoas colocam num pacote, tornam tudo muito homogêneo, e eu quis deixar isso claro, assim. Eu quero... Camila, tá picotando um pouco a sua... Ah, deve ter caído, cara. Ela caiu. Né? Mas interessante o trabalho dela. Eu estava pensando aqui numa referência, não sei se vocês conhecem o Pierre Verger, que é um fotógrafo. Ele se converteu ao candomblé e ele faz os registros muito bacanas, muito bonitos. De repente ela pode usar isso como, né, se de repente se ela tiver interesse, não sei se ela vai usar a imagem também, né? Quem está orientando ela? É a Juliana? E aí, Juliana, o que você acha do trabalho dela? Eu acho o trabalho dela bem pertinente, né? Essa temática da intolerância religiosa. Gente, Voltou, ó. Deixa ela continuar. Depois eu falo. Desculpa. Vai, Camila, devagarinho. Desculpa, eu liguei meus dados. Beleza, porque tá picotando pra gente. Voltou, normal? Todo mundo me ouviu? Sim, Fala. estamos ouvindo. Aí eu da diferença entre a Umbanda e o Candomblé. E o meu segundo capítulo eu falo sobre o processo de demonização da Umbanda em si, a relação desse processo com o preconceito racial. E o terceiro capítulo eu falo da intolerância religiosa. Posso fazer uma pergunta? Vai lá, Bernardo. Não, eu só queria que você me explicasse melhor. Qual é o objetivo central do seu trabalho? Eu acho que para mim... Intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Isso. Tá. Mas isso eu acho importante contextualizar e falar sobre o que é a religião em si. Por isso, eu fiquei com a mesma dúvida aí do Bernardo, porque assim é um outro trabalho muito legal, que é amplo, né, e dá vontade de você falar do mundo, sacou? Aí eu fiquei pensando que quando você caiu aqui, ô Camila, eu falei com a Juliana. Outra coisa. Oi. Eu acho que ficou com conceito também, porque eu não deixei claro. A intolerância religiosa sofrida da Umbanda especificamente. Sabe? A intolerância religiosa da Umbanda especificamente, é isso? Isso.
Porque assim, eu não sei se você conhece, eu perguntei também ao Bernardo e à Juliana, um fotógrafo chamado Pierre Verger. Não sei se você já ouviu falar nesse Você já camarada. tinha me falado quando eu comecei a falar Ah, do tema e tal. se você quiser usar como imagem, né, uma iconografia e tal, de repente, assim, só para ilustrar, seria legal. Mas uma coisa que eu ia falar que o Bernardo chamou a atenção do André é a atenção que eu chamo a sua atenção. Cuidado para não. Parece que tem muita coisa isso. Não sei como que vai ser isso a conversa com a Juliana, mas você meio que fechar um pouco mais aí na intolerância religiosa. É óbvio que quando você fechar na intolerância religiosa, você vai obrigatoriamente falar da questão racial, né? Não vai ter como escapar. Mas aí você vê o que você vai escolher para poder trabalhar, sacou? Sim. É legal, Camila, você deixar o seu tema. Eu sei que na sua cabeça, de repente, ele está muito bem fechadinho. Mas cuidado com um tema muito geral, porque, de novo, senão o seu recorte vai ficar muito grande. Então, assim, intolerância religiosa, ok. Em qual época? Em qual lugar? Sobre qual religião? De qual religião? Então, assim, é importante você deixar bem recortado sobre o que você quer falar, porque você falar de intolerância religiosa no Rio de Janeiro é uma coisa, você falar de intolerância religiosa no Amazonas é outra coisa, você falar de intolerância religiosa no Oriente é outra pegada. Então, assim, é interessante deixar legal, fixo na sua cabeça qual é o lugar que você está falando e qual o período que você está falando. Porque intolerância religiosa, quando os escravos chegaram no Brasil, Rio de Janeiro, ou hoje em dia. E de novo, se você vai falar das diferenças das religiões de matriz afro, cuidado para você não ser preconceituosa não falando das outras matrizes afros. Então, assim, você só falar de Umbanda e Candomblé e não falar das outras. Porque essas são de matriz africana, mas tem outras, por exemplo, tem o Kimbanda, enfim. Então, é só você deixar o recorte fechado. Se seu objetivo for falar do preconceito sobre a Umbanda, ok, você vai falar da Umbanda. Agora, falar do preconceito das religiões de matriz africana, eu acho que o seu recorte vai ficar muito grande para você escrever. É só para você não ficar com a ideia pela metade. Eu falo da Umbanda especificamente. Eu cito o Candomblé porque são as duas religiões de matriz africana, pelo menos no meu recorte, na minha temporal, que são as mais conhecidas. Quando a gente fala de religião africana, logo a Umbanda e o Candomblé, e às vezes as pessoas não têm a noção das duas, entendeu? Então, isso também é interessante. Eu deixo... É interessante isso porque, como você acabou de falar, né, a gente não tem, por exemplo, noção do como é que é o funcionamento, né? Seu trabalho pode contribuir para... Exatamente. Por isso que ele falou para você, né, manter em uma. Que quando você trabalhar com uma, obrigatoriamente, você, em algum momento, vai ter uma diferenciação com outra, entendeu? Pelo menos é o que eu estou pensando aqui. Assim, trazendo para uma religião mais hegemônica, Camila, né, em termos de quantidade de pessoas, é como se eu estivesse falando, por exemplo, a agressão que os cristãos faz para a Umbanda, por exemplo. Mas de qual cristão que eu estou falando? É do Batista renovado? Sim. É do católico? É do presbiteriano? De qual? É só para poder ter um recorte para a gente saber exatamente sobre quem você está falando, porque senão não é o que eu estou falando, você acaba dando preconceito para outras religiões. Então, o seu trabalho, em vez de discutir o preconceito, ele acaba gerando preconceito. A Camila, o trabalho dela, assim, tem várias portas abertas. Assim, a gente até combinou de fechar em 3 tópicos por capítulo só. 3 tópicos, no máximo. Porque ela abre para vários assuntos, né? E uma questão que o Bernardo pontuou aí, realmente, que faz todo sentido, que a gente não tinha parado para pensar, é na questão do seu título. Realmente, o seu foco sendo o Candomblé, né? Aliás, desculpa, a Umbanda, você não deve colocar um título em aberto assim. Porque dá a entender realmente que você vai discutir intolerância religiosa de várias, né? De múltiplas religiões, né? Você fala mas esse ainda não é o meu. Mas seu foco é a
Umbanda. Você pode até falar de outras, né? Mas no título isso não ficou claro. De repente é a questão da gente repensar o título do trabalho. Mas esse ainda não é o meu título, esse é o meu tema. Ainda não tenho que fechar. Ainda não fechei o título nem para os capítulos. Ah, não tem problema, isso não tem problema, né? É só para você não se perder, né? Eu acho que é a mesma coisa, sendo o título, sendo o tema, Camila, eu acho melhor você especificar sobre qual religião você está falando. E, gente, para todo mundo de novo, a forma de você construir o trabalho, é lógico que ela cada pessoa vai construir. Mas, normalmente, o que as pessoas normalmente fazem? Escreve o capítulo 1, 2 e 3, e depois que volta para fazer o resumo, para fazer o título. Então, primeiro você tem o objetivo na cabeça. Escreve o capítulo 1, 2 e 3. E depois você volta para fazer os pormenores, né? Os pormenores. É lógico que eu sei, nenhum título ele é definitivo agora no trabalho, né? Eu entendo isso. É só para deixar, enfim, eu já falei para caramba. Não, isso é bom, falar para caramba é bom. Camila, quer falar alguma coisa? Oi? Quer falar alguma coisa aí dos comentários dos professores? Não, concordo com os comentários, mas eu acho que ficou confuso quando eu citei o candomblé como um dos meus tópicos. Entende? Tipo, o meu trabalho é todo direcionado na Umbanda e sobre a Umbanda. Eu quis deixar essa diferença bem clara para eu entrar na quebra daquele conceito de Umba, sabe? Daquele tipo. E é isso. Beleza, então. Algum colega tem uma pergunta para fazer? Os colegas aí? Luan, Yannick. Enquanto eles pensam na pergunta, a mesma dica que eu dei para o André. Escreve, como a Juliana já falou que são 3 capítulos, escreve mais ou menos um parágrafo para cada capítulo, resumindo o que você quer colocar, que depois é só você escrever, esticar, né, aquele parágrafo para 3, 4 páginas. Mas aí você já tem pelo menos a linha do seu trabalho na cabeça sobre o que você vai falar em cada capítulo. Eu fiz isso no meu primeiro resumo. É isso aí. E a Nick mandou uma pergunta aqui, peraí. Quando você fala do surgimento e demonização da Umbanda, você cita outras religiões como contribuintes nesse processo? Eu não entendi bem a pergunta, mas... Pode falar. Acho que eu entendi. Eu cito outras religiões. Quando eu coloco a diferença... Fala. É tipo, quando você vai falar da demonização, do surgimento da demonização mais particularmente, você cita outras religiões, né? Que contribuíram nesse processo, tipo, a imagem que outras religiões passavam da Umbanda e do Candomblé contribuíram para essa demonização. Eu queria essa relação a existência do seu trabalho. Eu ainda não sei se eu vou colocar... Não, eu vou colocar outras religiões no processo de demonização, porque, às vezes, o motivo do preconceito é melhor. As pessoas que exercem esse conceito são de outras religiões. Mas eu cito outras religiões quando eu falo de sincretismo, porque a Umbanda é uma religião que foi formada com vários outros... Não é que foi formada por várias outras religiões, mas conta com elementos de várias outras religiões. Do catolicismo, como rituais como casamento, do candomblé, com os orixás, do xamanismo, com a presença de espíritos, mas do espiritismo, os dois mundos não, mas esses dois... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Ah, caralho. Para você ver como é que é complexo, né, e amplo o seu trabalho, né? Olha quanta coisa que não estou falando que isso seja ruim, não, Camila. Isso é muito bom, entendeu? E é interessante, sacou? Mas é aquilo que a gente está falando aqui, que como a gente tem um espaço, né, que comporta 20 laudas no máximo, você precisa, né, se concentrar para poder trazer o que você realmente quer, sacou? Uhum. Para que no seu trabalho o que você quer dar importância tenha importância. Porque senão você vai escrever tanta coisa, e o que você queria dar importância, você escreveu uma linha, um parágrafo,
e encheu de outras informações, e você não explorou, de fato, o que você queria explorar. O que eu quero dizer. Sim. Então, vou fazer o seguinte, ó, você irá tratar do... Peraí. O Bruno está perguntando aqui. Você irá tratar do racismo por parte das outras religiões e quem é contra esse tipo de religião também? O Bruno perguntou. Entendi. Você vai tratar do racismo por parte de outras religiões? Assim, deixa eu explicar. Sim. Você vai tratar do racismo. Pode. Eu vou tratar do preconceito racial, da contribuição racial com esse processo de demonização e com o preconceito de pessoas que são de outras religiões com a Umbanda. Tratar do preconceito de uma forma geral. Entende? Contribui para a intolerância religiosa. Entendi. Bruno, quando você fala de racismo, você está relacionando normalmente a cor da pele. Quando você fala de religião, é preconceito religioso, não necessariamente da cor da pele. É lógico que no candomblé você tem esse recorte, porque de ser uma matriz africana, você tem majoritariamente pretos, não só pretos. Então você tem essa interface do preconceito racial e do preconceito religioso. Né? De novo, tomar cuidado com o recorte, porque senão seu trabalho vai ficar um tratado sobre o preconceito religioso, racial nas matrizes religiosas, e vai ficar bizarramente grande. Sim, vai dar. Mas é interessante. Pode falar, Bruno, pode falar. Sim, Bernardo, mas o meu objetivo era para falar sobre as pessoas negras que não são dessa religião, por exemplo, não é do Candomblé nem da Umbanda, entendeu? Eu quis falar sobre essa questão mesmo. Entendi. Acho que a pergunta dele, Camila, é o seguinte: você vai falar das pessoas que são enxergadas como pessoas da Umbanda e não são da Umbanda. Tipo assim, quando você enxerga um negro na rua, o preconceito faz você imaginar que aquele negro seja do candomblé. Você vai falar dessas pessoas também? É isso que está perguntando. Eu acho que, de modo geral, sim, Bruno. Porque eu acho que ela não vai especificar sobre cada tipo de pessoa que faz o preconceito, né, que tem preconceito com essa religião. Sim, entendi. Tá bom. Beleza. E a Nick colocou um comentário aí, Camila, para você. Acho que foi para o Bernardo. Não necessariamente existe racismo religioso, que é exatamente a associação negativa da cor da pele com a raça. Ele acabou de falar também. Beleza. Bom, agora são 19 horas. Acho que se não tiver ninguém para falar, acho que a gente vai, né, dar por encerrado aí. Eu ia falar do trabalho que eu estou pensando em escrever, mas já adiantei já no início. Eu não sei se o Bernardo pegou aí. Não peguei, não. Então, eu vou falar rapidamente e a gente encerra, pode ser? Sim. Então, se alguém tiver pergunta, então vai anotando aí. É o seguinte, na verdade tem uma revista que abriu... Você é casado? Eu sou casado. Tá, não, você falou que quem tiver pergunta pode perguntar, desculpa. Tá bom. Essa aí é o efeito do isolamento. Então a CCE, se a Juliana quiser escrever, o Bernardo quiser escrever, está aberto lá o edital, que estão fazendo um edital para a gente escrever artigos falando sobre o ensino remoto. Eu fiquei pensando sobre isso aqui com a gente mesmo, né, nossa experiência, e nós tivemos esses 3 encontros, me fizeram pensar sobre a possibilidade ou uma maneira de pensar numa melhora da gente ter essa relação aqui no Meeting. Por quê? Quando vocês, né, os adolescentes aí, né, eu falei isso no início, quando eles têm que administrar 2 tempos diferentes, que é o tempo da casa, né, e o tempo da escola, eles não conseguem fazer essa administração. Isso pode gerar uma certa ansiedade, pode gerar, né, um certo desconforto, desinteresse. Esse é um ponto. Né? O outro ponto, que eu estou falando rapidamente, é durante a própria aula. Porque na aula presencial, a gente tem a atenção flutuante, né, que é comum. Você vira para o lado, conversa com um colega.
olha o celular, dá uma descansada. Celso gritou lá, aí você, o que tá falando e tal? Isso, né, é uma atenção flutuante, que não existe aqui no Meeting, né? E como é que a gente pode substituir a atenção flutuante lá da aula presencial aqui na nossa aula remota? É por essa fala, né? Que, pô, o Bernardo tem uma fala diferente da minha, que é diferente da Juliana, que é diferente da Camila, que é diferente do Yannick. O Yannick fala ele tem um outro timbre, uma sonoridade diferente. Essa modulação da digital sonora é que dá, né? Que dá uma sensação melhor da gente participar. Porque você imagina, eu estou falando com os alunos, a gente fica falando o tempo todo na Meet, falando o tempo todo, todo mundo com câmera fechada e microfone fechado. É óbvio que vocês vão encher o saco. Normal, né? Encher o saco e vai ficar cansado, vai ficar, né? Não quer participar, não quer assistir mais a aula, normal, né? E a Juliana falou aí desse tempo que a gente vive, que são vários tempos, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, eu estou pensando sobre isso, sacou? Que nem é para justificar a falta e nem a não participação, mas é para entender, né, o que a gente está vivendo, essa coisa do tempo múltiplo no mesmo lugar. As crianças hoje têm só a casa para administrar o tempo da escola, né? Se na escola eles já não administravam o tempo deles, imagina dentro de casa agora, com os outros tempos. Então, assim, resumidamente, é isso que eu estou pensando. Perguntas, comentários? Bernardo está pensando ali. Não, tô prestando atenção. É interessante, mas nesse momento eu não quero entrar em edital nenhum, eu não quero escrever nada, eu não estou em condições de parar para sentar para escrever, não. De verdade, assim. Eu escrevo muito, como eu sempre falo com vocês, né? A gente pensa muito, e eu entro muito nessa vibe, a partir de troca. Então, se eu não estou trocando com os pares, para mim é muito difícil ter ideias e trocar e botar para frente. E eu sou um cara que eu não consigo tocar o barco sozinho, nesse sentido de pegar um projeto e seguir. É aquela coisa de um dando a mão para o outro. Eu faço muito isso. E os alunos, os professores, a coordenação, nesse tipo de trabalho me ajuda muito. Vocês me provocaram, né? Vocês me provocaram essa reflexão. Na medida em que a gente fez esse é o terceiro encontro. Nas outras aulas eu me senti mal, né? E eu dividi isso com vocês, né? Porque eu dava aula e ninguém falava nada, ninguém perguntava. E aí, quando a gente mudou para esse formato aqui, né? A Juliana falou, você falou, os alunos trocaram, a gente está trocando aqui um pouco mais. Na aula passada a troca foi mais intensa. Isso me fez refletir e pensar, poxa, nós temos que dividir esse piano, né? Porque senão o peso vai ficar sobre uma pessoa só. Na verdade, o peso está nas duas, né? Porque o grupo que se sente desinteressado também está com peso, né? Assim como eu estou com peso de não ter o retorno. Mas são percepções diferentes. Fala aí, Bernardo. Eu estou me sentindo no PV do primeiro ano, inclusive com a turma do Yannick e da Camila. Aquela coisa da sua atitude ter uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida, e você muitas vezes não percebe isso. E nesse momento de Meet isso é muito importante, porque a gente também está estafado de ficar falando sozinho. Então, cara, eles não têm noção do quanto é importante. Entendo que às vezes ligar a câmera as pessoas não querem, porque vai ter amiguinho que vai tirar print, vai fazer figurinha, enfim, entendo isso tudo. Mas eu estou falando só de ouvir uma voz diferente, só de ouvir uma opinião diferente, só de ouvir... Isso dá um acalento muito grande, né? Aí é a atitude deles de fazer isso que vai impactar na minha atitude de continuar com vontade da aula, de estar aqui parado. Exatamente. Então, essa modulação da digital sonora, né, que substitui a modulação da atenção lá, da aula presencial. Que é isso que, talvez, o que você está falando aí, né? Deu uma tranquilidade. Pô, eu falei com a Ingrid, eu falei, poxa, a aula passada foi muito legal, todo mundo falou, eu tô mais leve. Sacou? Mas é isso. Mas vou falar uma coisinha rápida. Isso que o Bernardo falou há pouco tempo, eu estava a conversar dias com a Camila exatamente sobre isso. Sobre como as nossas atitudes também não têm sido nada favoráveis com os professores. Exatamente. Nós estávamos a falar sobre isso. Por isso que eu achei engraçado. Brunão, tá bonito, Brunão. De cabelo grande. Pô, tá maneiro, hein? Tô deixando crescer. Eu também, ó. Bruno, foi seu aniversário ontem ou anteontem? Foi ontem. Aqui, Bruno, eu também, ó, meu cabelo. Parabéns, hein? Obrigado. Eu me convido Obrigado. pro negócio, não me fala que era teu aniversário.
cara. Era Eu pensei que fosse um churrasco aleatório. Era meu aniversário, pessoal. Quis fazer. Obrigado, Yannick. Parabéns, Brunão. Obrigadão. 18 anos. Ó, É isso aí. Tá Muito vendo? legal. A Nietzsche é para isso também, para a gente trocar esses momentos, sacou? É isso. Poxa, então vamos pro nosso recesso. Beijão para vocês, meu querido. beijo. Beijão. Tchau, meninas e meninas. Valeu, Tchau, valeu. gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.